Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Salmo 18, um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Policarpo, mártir da Igreja e testemunha fiel de Cristo. Estamos na nossa caminhada quaresmal, que é o tempo do deserto. Sabemos que não é um deserto geográfico, mas um deserto espiritual, lugar de silêncio, de provação e de revelação. No deserto caem as máscaras, calam-se as vozes artificiais e resta apenas a verdade do coração diante de Deus. A Igreja, mãe e mestra, conduz-nos 40 dias rumo à Páscoa, não como quem atravessa um calendário, mas como quem atravessa o próprio coração. Este é o tempo favorável, o tempo em que o Senhor nos chama à conversão, não superficial, mas radical, não cosmética, mas ontológica, que diz a respeito do nosso ser. E a reflexão das leituras de hoje nos coloca diante de dois grandes espelhos: a santidade exigente do Levítico e o juízo escatológico proclamado por Cristo no Evangelho em Mateus. No primeiro, Deus revela quem Ele é, e no segundo, Cristo revela quem somos nós e quem devemos nos tornar. Na primeira leitura, em Levítico, capítulo 19, dos versículos 1 e 2, versículos 11 ao 18, é o chamado Código de Santidade, redigido num contexto em que Israel precisava compreender que sua identidade não era apenas étnica, mas teológica. Israel é o povo eleito porque pertence ao Senhor. E nós temos que entender que nós pertencemos ao Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos àquele que nos deu a vida, razão de nossa existência, o nosso grande amor. O nosso primeiro amor é Deus. E nessa relação de caminhada quaresmal é um grande adentramento à nossa própria consciência. E vejamos que o texto inicia com uma declaração solene: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. No hebraico, a palavra para santo, kadosh, que significa separado, consagrado, posto à parte. Deus é absolutamente outro, transcende, puro. Mas aqui está o escândalo da graça. O Deus transcendente chama o ser humano à participação em sua própria santidade. Não se trata apenas de pureza ritual, mas de uma ética concreta. E o texto prossegue proibindo o furto, a mentira, a opressão, o ódio interior e culmina numa frase que ecoará séculos após séculos até os dias de hoje. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o verbo hebraico ahav não indica mera afeição sentimental, mas decisão de benevolência, compromisso ativo com o bem do outro. Ou seja, a partir do momento que nós nos colocamos em um comportamento de sermos santos, assim como nosso Pai Celestial é santo, é uma adesão de vida e não simplesmente belas palavras, belas práticas ritualísticas. É vida. E aqui percebemos algo decisivo. Santidade no Antigo Testamento
Assim como no próprio Evangelho, no Novo Testamento, não é fuga do mundo, mas justiça vivida no mundo. E este mandamento de santidade, de amor ao próximo, encontra seu cumprimento pleno em Cristo. A santidade exigida em Levítico não é uma meta inatingível, é uma promessa que se realiza na nova aliança. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versículos 15 e 16, está escrito: à semelhança daquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós. Na economia da salvação, o que era prece torna-se graça. O Espírito Santo derramado em Pentecostes capacita a viver o que a lei prescrevia. A Quaresma, portanto, não é voluntarismo moral, é cooperação com a graça. E no Evangelho de hoje, em Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 ao 46, chegamos ao ápice do discurso escatológico. Escatologia diz a respeito, por assim dizer, do cumprimento final da realização de tudo que vai acontecer na vida do ser humano. Estamos nos capítulos finais antes da paixão. O Senhor já se dirige para o Calvário e antes de entregar-se revela o critério do juízo final. O texto apresenta o Filho do Homem vindo em glória. A expressão Filho do Homem remete a Daniel, capítulo 7, uma figura messiânica investida de autoridade divina. E ele separa as nações como o pastor separa ovelhas e cabritos. E o critério? Não é pertencimento étnico, nem mero culto externo, mas obras concretas de misericórdia. Tive fome e me destes de comer. E no grego o verbo usado é epoisete, depoie. Fazer, realizar, não é intenção, é ação, não é discurso, é prática. E o ponto culminante está na identificação surpreendente. Todas as vezes que fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Aqui está um mistério cristológico profundo. Cristo identifica-se ontologicamente, ou seja, no ser, com o necessitado. Não é metáfora piedosa, é realidade sacramental. A nossa caminhada quaresmal não pode ser simplesmente uma piedade vazia de sentido. Cada vez mais, por mais que seja difícil, nós temos que configurar, ajustar a nossa vida ao próprio Cristo. Antes que seja tarde. Porque se, naquilo que diz respeito do juízo final, ao Pai, ao olhar para nós, se não perceber em nós as marcas do próprio Filho, infelizmente, tristemente e drasticamente escutaremos: eu não vos conheço. E o que nós estamos fazendo para conhecer Cristo em nossas vidas? Ou que Cristo seja verdadeiramente reconhecido em nossas vidas? Não por mérito, mas para que a graça de Deus seja abundante em nossas vidas, para que verdadeiramente sejamos convertidos, não para sermos seres com mais caprichos, mas para verdadeiramente sermos libertos de nós mesmos e de nossos pecados. São Policarpo, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração